Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisas de Colecionador. Vamos continuar aqui a nossa análise para tentar chegar a uma conclusão de quem é a verdadeira alma do Pink Floyd, se o Roger Waters ou David Gilmour, tá? Esses dois grandes mestres da música, inegavelmente, cada um com uma posição muito distinta do outro, mas bem distinta mesmo, em todos os sentidos, na linguagem melódica, nas letras, na maneira de encarar a poesia e até em nível ideológico e até político. Mas eu estou tentando evitar e entrar nessa seara da ideologia. Estou tentando analisar a musicalidade desses dois caras para tentar chegar a quem é a alma do Pink Floyd, tá? Agora, antes de continuar, tenho que pedir a vocês se inscrevam no canal e se no final, se gostou, deixa o seu gostei, se não, não gostei. Faz parte, né? Muito bem. Então nós fomos no primeiro vídeo até aquele momento máximo do Pink Floyd, que foi o The Dark Side of the Moon, né? Que é um dos álbuns mais históricos da música como um todo, né? É obrigatório para todo mundo que gosta um pouquinho de música ouvir o The Dark Side of the Moon. O The Dark Side of the Moon saiu em 1973 e a turnê dele e os shows dele explodiram, né? Um álbum que é comemorado no mundo inteiro, foi executado no mundo inteiro. Eu cheguei até a mostrar essa recuperação que lançaram agora, comemoração de 50 anos do Pink Floyd, esse álbum muito bacana aqui, que é o Live at Wembley, quando eles apresentaram o The Dark Side of the Moon finalmente íntegra. Porque a banda, já nos shows anteriores, lançando álbuns anteriores, já tocava algumas dessas músicas. Era uma prática comum, né? Eles fazerem umas jam sessions e apresentar trechos da música. Às vezes a música até não tinha um nome ainda, que depois assumiu e ficou famosa. Tinha um outro nome, tinha um nome provisório, mas eles já executavam para o público. Era uma época, gente, em que os músicos eram virtuosos, né? Eles eram muito bons, dominavam o instrumento dele monstruosamente, tinham uma habilidade extraordinária. Então, isso crescia muito quando eles faziam apresentações. O The Dark Side of the Moon, como não era previsível, né? Ele levou quase 2 anos em turnê, o que é uma coisa rara, né? Normalmente a turnê não toma 6 meses, um pouco mais. E esse daqui, nossa, durou demais. E eles demoraram a voltar para o estúdio, demoraram bastante. Só voltaram para o estúdio em 1975, primeiro por causa da agenda de shows, que era muito intensa. Eles frequentemente até gravavam em intervalos de shows, para vocês terem uma ideia, era uma coisa muito doida. E além disso, surgiu uma ideia meio maluca ali, eu não sei dizer de quem, provavelmente do Roger Waters, que tem mais a ver com ele, de gravar um disco apenas com sons experimentais, com sons de objetos, tá? E eles começaram a gravar um monte deles, mais um monte. Gravavam, e essa ideia demorou um tempo para desaparecer, graças a Deus, porque ia ser um disco horroroso, na minha opinião, porque conforme eu já falei para vocês, eu detesto aquela primeira fase do Pink Floyd, detesto aqueles 4 primeiros álbuns dele, que eram psicodélicos, era rock psicodélico aquilo ali. Era muita experimentação, muita doideira, muita droga, muita maluquice, na minha opinião, horrorosos. E esse seria um disco que retomaria essa coisa aí meio maluca, meio doida. Porque o The Dark Side of the Moon, para eles, era um disco meio comercial, né? Meio comercial, porque ele era muito mais fácil de gostar, muito mais palatável, né? Muito mais ecumênico, né? Em termos de rock, era um rock para todo mundo gostar, né? E eu duvido que alguém não goste do The Dark Side of the Moon, acho muito difícil. Mas vamos lá. E então surgiu essa ideia, né, já no final de 74, para eles gravarem. Mas sentiram que aquilo não ia dar certo e desistiram daquilo ali. Guardaram as gravações lá, tal, que eles já tinham usado, né? Se você pensar bem, além dos 4 meus discos que eram extremamente experimentais, mesmo nos discos que eu chamo de fase de transição, o Atom Heart Mother e o Meadow, você vê ainda umas maluquices desse tipo ali, umas sonoridades, cachorro, prato, garfo e sei lá mais o que, tem um monte de som maluco ali, mas que, numa medida pequena, precisa, pode se tornar interessante, pode ser bacaninha, pode ser legal, tal. Então, esses 2 discos eu considero discos de transição,
São bons, mas não são todas as faixas que são boas. O Atom, Hurt Mother e o Meadow. Depois teve o Obscured by Cloud, que ficou obscurecido pelas nuvens. Um disco muito fraco. Aí vem o The Dark Side of the Moon, a coisa explode. Vem essa ideia de retomar aquelas ideias malucas lá de sons, desaparece e eles então começam a compor o famoso Wish You Were Here, né? Que é um álbum que eu considero praticamente do mesmo nível do The Dark Side of the Moon. Logicamente, ele já tem uma pegada menos comercial. The Dark Side era muito mais rock comercial. Era praticamente um rock pop. Era um rock pop, né? E acabou se configurando assim. Aí vem o Wish You Were Here, que recebe uma carga muito grande, até de um fato meio dramático, meio triste, né? Que é um dia que eles estão começando a gravar esse álbum aqui, e eles recebem a visita de um sujeito que está praticamente irreconhecível, né? Tá careca, tá gordo, não tá falando coisa com coisa, tá carregando umas sacolas de supermercado e, sabe, uma pessoa realmente numa situação bem triste mesmo. E depois de alguns minutos é que o David Gilmour reconhece o Syd Barrett. Era o Syd Barrett, o primeiro guitarrista que era amigo deles, que era parceiro deles, né, no início do Pink Floyd, e que acabou se perdendo no mundo das drogas, que é um exemplo assim muito triste e que a gente tem que ter sempre em mente, porque realmente é perigosíssimo, né? Bom, e eles começam então, e esse disco aqui ganha um tom de rock muito mais melancólico do que foi o The Dark Side of the Moon. The Dark Side of the Moon é quase que um alto astral, apesar de ter alguns momentos mais românticos e tal, mas é um disco, né, crítico, tem uma crítica social boa, equilibrada, mas não. Esse aqui acaba ganhando esse tom. Tanto é que a música Wish You Were Here, eu gostaria que você estivesse aqui, é uma homenagem clara, né, àquela coisa do momento que eles viram o Syd Barrett. E as outras músicas do álbum são todas elas muito boas, mas recupera um pouco mais aquela forma dos discos anteriores, do Atom, Hurt Mother e do Meadow. Por quê? Porque tanto no Atom quanto no Meadow, você tem uma grande faixa, que é praticamente uma sinfonia, e depois você tem algumas músicas que complementam o álbum, tá? Então aqui você tem uma música grande, que é Shine On You, Crazy Diamond, que também tem uma alusão clara à situação do Syd Barrett, né? Que é Shine On, brilhe você, volte a brilhar, ou brilhe você, diamante louco, né? Fazendo uma alusão muito clara à situação do Syd Barrett, e Wish You Were Here, que é uma canção que é praticamente uma música pop, né? Uma canção pop, faz um sucesso extraordinário, é executado em todos os shows dele a partir daí. E além disso ainda tem Welcome to the Machine, que é uma música que vai um pouquinho para aquele lado mais de sons experimentais, lá mais equilibrada, sem ser incômoda, sem ser desconfortável. É uma música bacaninha. E tem também a famosa Have a Cigar, que tem até participação de um cantor, tal. Enfim, o disco é muito bom, faz muito sucesso e tem, na minha opinião, ainda um equilíbrio na sua composição entre o Roger Waters e o David Gilmour, e uma participação bacana do Richard Wright, inclusive em Welcome to the Machine, né? Que é aquela música um pouco mais instrumental e que tem um pouco mais forte os teclados, mas a instrumentação continua muito forte, como foi no Atom, Hurt Mother, como foi no Meadow. Influência muito pesada do David Gilmour, daquela parte de música, que é o forte do David Gilmour. O David Gilmour não é bom escritor, não é um poeta, não é de escrever músicas, tal, de escrever letras, não é. O negócio dele realmente é melodia, mas nisso ele é excepcional, um dos melhores que tem, além de ser um dos maiores guitarristas do mundo. As letras são legais, mas tem sempre aquele viés ideológico muito forte que é típico do Roger Waters, que sempre teve nas músicas dele um componente ideológico muito forte. Só que num momento em que o mundo ainda passava por uma série de descobertas, o mundo estava se descobrindo, estava escolhendo o seu futuro, né? E o Roger Waters apresentava uma possibilidade, uma perspectiva, que cada um depois tomasse os seus rumos. Mas ainda existe um equilíbrio muito grande nesse álbum aqui. Só que
Só que chegamos a 1975 e esse álbum faz um sucesso danado, vende muito, tal, até meio no bojo do The Dark Side of the Moon, tal. Tem uma música que é, né, hit, que é Wish You Were Here, tal, a coisa, e começam os shows. Mas aí, como quase todas as bandas, a banda começa a chegar no limite da tolerância, tá? As diferenças pessoais, as diferenças ideológicas, até políticas, tal, começam a fazer com que os músicos entrem em choque. Além disso, também, logicamente, a fama é uma coisa complicadíssima, né? Dá para fazer um vídeo todo falando sobre o negócio de fama. A grana também estava boa, e eles até começaram a meio que investir mal, fazer umas bobagens em termos financeiros, achar que quando você faz bem uma coisa, você faz todas as coisas bem. Não é verdade, né? Cada um no seu quadrado. E a banda, que era muito boa compondo, que era muito boa no palco e tal, não era boa administradora de financeiro, não é boa administradora financeira, e a coisa começou a dar mal. E aí isso, logicamente, já com as diferenças pessoais, com as diferenças ideológicas, soma-se a questão financeira, e aí quando o dinheiro entra, a coisa explode. E eles começaram a não se entender bem. Os 4 músicos começaram a não se entender bem. E também pressão de gravadora, né? Que já queria um álbum novo em 1976, não teve como gravar um álbum novo em 1976, e quando chegou em 1977, ainda teve um novo componente nesse caldo aí que já estava pegando fogo, já estava derramando, já não estava dando nada certo. Foi um movimento cultural, um movimento musical, que quis se contrapor ao rock erudito, que até o momento dominava a cena mundial, de 1967, mais ou menos, 1969. Eu prefiro botar 1969, porque os discos iniciais do Pink Floyd, para mim, são rock psicodélico, não é rock erudito. Mas em 69 surge o Nice, né, do Keith Emerson, tal, e aí o rock erudito começa a surgir, né? O King Crimson também, muito erudito, tal. Então, começa esse movimento. Em 77, começa um movimento contrário, que é o famoso movimento punk. Um movimento punk que achava tudo aquilo ali muito exagerado, música de elite, música de Mauricinho, de rico, não sei o quê, incompreensível, tal, e eles queriam voltar às bases do rock, que seria guitarra, baixo e bateria. Nem teclado para eles já era bobagem. No máximo 2 guitarras, vai ter uma guitarra base, uma guitarra solo, mas esse era o movimento punk, tá? Que tinha muito mais peso na música, né? Quem conhece sabe. Então, esse movimento entra em choque com o Pink Floyd, nesse momento que o Pink Floyd já passava por gravíssimos problemas pessoais, ideológicos, financeiros, e entra isso daí. E aí, nesse choque, o Pink Floyd decide fazer um disco que é absolutamente diferente de tudo que ele tinha feito até agora. Sonoridade completamente diferente, que é o Animals, que eu não tenho aqui comigo porque eu não gosto daquele álbum. Eu acho que aquele álbum não corresponde ao Pink Floyd que eu gosto, que eu curto, tá? Se você tentar ver ele como um hard rock, talvez você curta alguma coisa. Mas é um hard rock com aquelas experimentações malucas, né? Cachorro, ovelha, porco, tal, né? Para o meu gosto, não é palatável. E a guitarra do Gilmour soa completamente diferente das guitarras famosas do Gilmour até então, até o Wish You Were Here. Então, o Animals é um movimento quase que de contraposição a tudo que eles fizeram. Mas eles quiseram provar que eles eram capazes de fazer qualquer tipo de rock. E é verdade, eles seriam capazes de fazer qualquer tipo de rock. Só que, não sei, quando você faz esse tipo de coisa, a tendência é você perder mais público do que ganhar. Porque você pode até ganhar algum público do punk, mas você vai perder os seus fãs tradicionais, que estão com você lá desde 1970. Eu não incluo a fase anterior, tá? A partir do resto. Então, um público que estava sendo construído pelo Pink Floyd ao longo de 5 anos, de repente começa a não gostar muito do que o Pink Floyd faz, né? Eu costumo dizer que se você é um grande fã da primeira fase do Pink Floyd, você não vai ser muito fã da segunda fase e não vai ser muito fã do Animals. Não vai. Se você é muito fã do Animal, eu acho ele melhor, você não vai gostar tanto da fase anterior e não vai gostar da primeira também. Porque são muito distintas, tá? Muito bem. Então, a crise do Pink Floyd só aumentam
um patamar absurdo, tá? O Animal já é um disco com muito conflito entre o David Gilmour e o Roger Waters, que começa a bater de frente direto, porque aí, quando a situação fica difícil, você se torna intolerante. O que até agora você engolia, você aceitava, você tolerava, depois você passa a não querer mais. Você começa a bater de frente qualquer assunto. Isso acontece em qualquer casamento, né? O casamento vai muito bem enquanto existe o entrosamento, o dinheiro não está faltando, tem ali dinheiro e tal. Aí você tolera uma coisa ali, tolera uma coisa lá. No momento em que o dinheiro acaba, em que a situação financeira fica muito ruim, automaticamente os ânimos ficam exaltados, ficam ruins. E aí, infelizmente, entrou essa crise, bateu na porta do Pink Floyd, bateu no David Gilmour, bateu no Roger Waters, em todo mundo, eles começaram a brigar alucinadamente. O Roger Waters, que sempre foi workaholic, sempre foi aquele cara que trabalhava muito, que vivia super focado no que ele fazia, continuou compondo. Os outros não. Os outros ficaram meio encostados ali naquela fama, achando que aquilo era uma fase que ia passar e que ia dar tudo certo, que eles iam ganhar muito dinheiro. Nick Mason, Richard Wright, todo mundo tirou férias, tal, foi curtir a família, aquela coisa toda. E o Roger Waters continuou lá, vou fazer o meu coisa. Só que aí, o que acontece? O próximo álbum já anunciava, ia ser um disco solo do Roger Waters, porque os outros não participaram, né? E a crise foi tão grande que quando a gravadora pressionou o Roger Waters para dizer, olha, cadê o novo álbum? Nós já estamos 2 anos já, né? Tipo, o coisa é 77, o Animal 77. Aí 78 não gravaram nada. Em 79 a gravadora disse, não, agora vamos gravar, senão não dá. Tem que ter, tem contrato, tem que... Aí o Roger Waters já tinha um álbum todo pronto, aliás, maior, né? Um álbum duplo pronto, né? Um álbum extremamente conceitual e com a cara, a personalidade, o jeito, a musicalidade e todas as letras do Roger Waters. Era um disco só do Roger Waters. Os outros músicos que perceberam que estavam numa situação complicada com a gravadora disseram assim, não, vamos voltar a gravar porque não dá mais, a gente tem que gravar. Aceitaram então. Então quando viram que o Roger Waters tinha um material pronto, isso deu um alívio para eles. Não, graças a Deus, vamos cumprir o nosso contrato sem ter que inventar música agora aqui correndo, né? E aceitaram voltar ao estúdio e gravar o famoso The Wall, né? 1979, o The Wall, que é um disco duplo e tal. Ali, né, o Pink Floyd assume outra musicalidade, bem diferente. Assume uma melancolia do romantismo que a música do Pink Floyd tinha. Ela passa uma música melancólica, né? Eu acho o The Wall, desde o primeiro momento que eu ouvi lá em 1979, eu tive uma depressão ouvindo aquele disco. Depressão mesmo. Eu fiquei muito triste, fiquei para baixo. Eu me lembro que eu fui sair depois de ouvir o disco e saí com uma carga negativa muito forte. Porque é um disco muito triste, é um disco muito depressivo, tá? Logicamente, vai ter gente que vai achar aquilo ali pura poesia, maravilhoso, sensacional. Eu até concordo que depois que saiu o filme The Wall, do Alan Parker, tal, com o Roger Waters ali coladinho com ele para fazer o filme, porque o Roger Waters adorava aquele projeto até hoje, né? O disco que o Roger Waters mais toca nos shows dele é o The Wall, né? Eu entendi mais o LP, o conceito do álbum e tal, até passei a gostar um pouco, mas continuo com a mesma dificuldade que eu sempre tive, que é aquela coisa de ficar muito deprimido, mas muito deprimido ouvindo The Wall. E o filme, de certa forma, até agravou um pouco isso, porque o filme também é extremamente depressivo, é muito triste mesmo. É a vida trágica de uma pessoa, né? De uma pessoa que se entrega completamente aos seus problemas, né? É um pouco esse assunto que se fala hoje em dia da vitimização. É aquele herói trágico, é o herói que só sofre, que não tem um momento de redenção, que não tem capacidade de transformação. Eu só gosto de história, seja em literatura, seja em quadrinhos, que o herói tem capacidade de transformação, tem capacidade de virar a história, virar principalmente a própria história, se possível, a do mundo todo, mas se não, pelo menos a própria história. Aquele herói que se perde, que eu nem sei se pode ser chamado de herói, mas é como se tradicionalmente se chama, né? Que é um herói trágico, e é o caso do Pink na história do The Wall, para mim é extremamente triste, extremamente triste. E ali, e outra coisa também, quando eu ouvi o The Wall, eu gostei imensamente de duas faixas. Na época eu não tinha nenhuma dessa coisa de analisar quem é que fez o que e tal.
E hoje em dia eu sei muito bem que as duas faixas que eu mais gosto, que é Run Like Hell e Comfortable Numb, são as duas músicas do David Gilmour, tá? A letra, naturalmente, é o Roger Waters, mas a música, a melodia, que é o que me agrada nas duas músicas, que são um pouco mais alto astral, né? São um pouco mais dinâmica, mais poderosas, são músicas do David Gilmour. Então, mais uma vez, eu vou para o lado do David Gilmour. Bom, aí o Pink Floyd praticamente racha, não tem mais o que fazer, eles não querem mais gravar nada, não se entendem mais, e aí eles vão gravar um último álbum, que nessa fase, né, que é o Final Cut, que tem novamente um título extremamente adequado para esse momento. O último corte, Final Cut, que acaba ali aquele Pink Floyd dessa fase, né? Então nós temos a primeira fase psicodélica, nós temos depois a fase do auge, que vai até mais ou menos o Wish You Were Here, depois nós temos o Animals meio fora do contexto, depois nós temos uma fase que, para mim, são dois álbuns solo do Roger Waters, totalmente, The Wall, Final Cut, The Wall, Final Cut. E são dois álbuns que eu não gosto nem um pouquinho, todos dois eu não gosto. São álbuns muito mais preocupados com as letras, com a mensagem, com a ideologia, do que com a melodia, tá? Que é o que eu gostava no Pink Floyd. Tá? Então, primeira fase, segunda fase, terceira fase que a gente pode chamar aí o Animals, e a quarta fase, então, essa fase que é disco solo do Roger Waters. Muito bem. Aí a briga vira tribunal, aquela coisa toda, quem vai ficar com a marca Pink Floyd, tal. No final das contas, eles entram num acordo e o David Gilmour fica com a marca. E outra coisa, aí eu não posso deixar de dizer, nessa fase do The Wall, o Roger Waters conseguiu brigar com todo mundo. Ele brigou com todo mundo. Ele já vinha brigando com o David Gilmour, ele brigou com o Richard Wright seriamente, porque quando foi no The Wall, o Richard Wright não quis interromper as férias dele para voltar para gravar, tá? E aí você pode dizer assim, não, mas poxa, o Richard Wright podia ter sido, né, um pouco mais tolerante e voltava para gravar os teclados dele ali para o álbum poder sair dentro do prazo, o que deixou o Roger Waters possesso da vida. Tudo bem, poderia. Agora, só que a atitude do Roger Waters depois disso foi, na minha opinião, extremada. Ele tirou o Richard Wright da banda, ainda fez um novo contrato, tirando o Richard Wright, ainda botou no contrato uma cláusula que ele não poderia ser recontratado. Então eu acho isso aí muito radical, desnecessário, meio absurdo. Afinal das contas, o Richard Wright tinha uma contribuição importante para o Pink Floyd. Não tão grande quanto o David Gilmour e o próprio Roger Waters, claro que não, mas tinha uma importância. E o Nick Mason também. E ele acabou brigando, inclusive, com o Nick Mason, que era o grande parceiro dele, o grande amigo dele no Pink Floyd, o Nick Mason. Então ele brigou com todo mundo, brigou com o produtor, brigou com todo mundo, não queria mais saber de ninguém. E outra coisa, o Roger Waters tem um temperamento muito complicado, ele é muito agressivo, né? Ele tem umas atitudes assim que não pergunta a ninguém, né? Quando ele antes tinha demitido um produtor deles lá, ele não consultou os outros três, ele fez por conta própria, isso deixou os outros também, né? Uma coisa muito autoritária, né? Isso daí foi um momento complicadíssimo e degringolou tudo, a banda não podia mais nem se encontrar, porque se encontrasse dava atrito, dava briga, podia chegar a coisas muito sérias. E o Roger Waters não brigou não só dispensou esse produtor, não, ele também brigou com produtores, com engenheiro de som. Engenheiro de som ele brigou, fazendo uns comentários meio grosseiros, tal, que o cara chegou a botar até o dedo na cara dele, rolar uma briga, tal, umas coisas bem graves mesmo, e geralmente provocadas pelo Roger Waters, por causa desse jeitão dele bem complicado, tá? O David Gilmour não, sempre foi um cara um pouco mais light, um pouco mais tranquilo, um pouco mais tolerante, né? Mas de vez em quando também, né? Pô, também não vou ficar carregando tudo aqui, né? Aturando tudo e ficando quieto. Chega uma hora que o sangue não é de barata e explode. Então, teve esse momento aí. E a banda explodiu, aquela coisa toda, tal, briga nos tribunais, o acordo veio, o David Gilmour ficou com a marca Pink Floyd. E então ele veio a gravar esse álbum aqui, que os detratores, né, do Pink Floyd, e quem não gosta do David Gilmour, ou quem é apaixonado pelo Roger Waters, diz, isso aqui não é Pink Floyd, isso aqui é um disco solo do David Gilmour. O David Gilmour já tinha gravado
2 discos solos antes desse daqui, né? Que inclusive não tem uma sonoridade nada a ver com Pink Floyd, é uma sonoridade bem diferente, tá? É um rock um pouco mais básico. É o primeiro álbum de 78, David Gilmour, e o segundo álbum, About Face, de 84. Esse disco aqui saiu em 87, o A Momentary Lapse of Reason, que na minha sincera opinião é espetacular, espetacular, ó, maravilhoso. E aí eu questiono essa questão de ser, é um álbum solo do David Gilmour. Bom, se você pensar nos álbuns anteriores do Pink Floyd, basicamente eles eram Roger Waters e David Gilmour, tá? Alguma participação do Richard Wright, mas na maior parte das vezes, Roger Waters, David Gilmour. Se o Roger Waters saiu, gente, era inevitável que o David Gilmour dominasse o álbum. E os 2 outros músicos estavam, o Nick Mason estava muito irritado com aquela situação toda, estava pensando em seguir uma carreira solo e tal, e o Richard Wright não podia voltar à banda por causa daquela cláusula que o Roger Waters botou lá, que proibia ele de voltar a ser Pink Floyd. Tanto é que esse álbum aqui, as fotos que aparecem nesse álbum aqui, são o David Gilmour e o Nick Mason. O Richard Wright não aparece, porque ele não poderia, por questões contratuais, participar do álbum. Tá? Agora, analisando melodicamente esse álbum aqui, sinceramente, gente, esse é o álbum exatamente o oposto do que foi comigo com o The Wall. Eu ouvi esse álbum assim que ele saiu no Brasil, mas assim que ele saiu no Brasil, eu comprei o LP, fui para casa, botei para ouvir esse disco aqui, e depois eu tinha até um compromisso, eu tinha que fazer umas fotos, não sei aonde e tal. E aí eu fui com essa música na minha cabeça, eu botei o álbum para ouvir uma vez, depois, correndo para sair, eu peguei e botei uma fita cassete para gravar, porque eu queria continuar ouvindo no carro. E eu ouvi esse álbum na íntegra, todo ele. Espetacular, espetacular. Depois teve até uma dessas músicas que foi gravada, um clipe, porque aqui já começava aquela onda dos clipes, né? MTV, aquela coisa toda. E eles gravaram um clipe aqui de On the Turnaway, que eu acabei vendo o clipe, se eu não me engano, foi no Fantástico, coisa assim. Espetacular. Esse álbum aqui é espetacular de ponta a ponta. Tá? Esse álbum aqui, na minha opinião, recupera aquela musicalidade do The Dark Side of the Moon, que é uma coisa muito mais energética, muito mais forte, muito mais equilibrada. Tem momentos românticos, mas tem momentos de potência, de força. Né? Esse álbum aqui, para mim, é sensacional. E eu sei que tem muita gente, principalmente os críticos fãs do Roger Waters, que acham esse álbum aqui solo do David Gilmour. Bom, outra coisa, se a sonoridade era só dos 2 e quando um sai, naturalmente o outro assume, não tem como, é natural isso, você tem que considerar também que se você chamar isso aqui de disco solo do David Gilmour, você tem que chamar o The Wall e o Final Cut de discos solos do Roger Waters. Porque foi ele que fez todo. Como esse aqui provavelmente foi todo feito pelo David Gilmour, com pequena participação do Nick Mason e pequena participação do Richard Wright. Então, não vejo de forma alguma essa coisa de dizer, não, disco solo Não é verdade. Tá bom? Então, temos aqui uma nova fase do Pink Floyd, que é dominada pelo David Gilmour. E outra coisa, as letras aqui perdem aquele pessimismo tão clássico do Roger Waters e ganham uma coisa muito mais autoastral do David Gilmour, que para mim agrada muito mais. É um álbum que eu não enjoo de ouvir. Eu ouço ele assim direto com a maior facilidade do mundo. É um álbum excepcional. 1987. Dessa fase ainda, para fechar essa fase, para fechar esse vídeo aqui, que já está bem longo, eu vou falar... não posso deixar de falar do show que foi gravado na turnê de lançamento desse disco aqui, que é o Delicate Sound of Thunder. Essa aqui é a edição CD, mas tem também, finalmente, lançaram uma edição, um boxezinho aqui bacana, em Blu-ray, que é um espetáculo. Na minha opinião, esse show aqui é o show mais bonito do Pink Floyd, de todos os tempos. O mais bonito é esse aqui, o Delicate Sound of Thunder, que ele foi gravado para ser um filme. Então ele tem um visual inesquecível, excepcional. Luz, som, as roupas, os figurinos, o coral. É um espetáculo isso aqui. É feito por um fotógrafo. Esse vídeo aqui foi feito por um fotógrafo, um cineasta, e é o melhor show do Pink Floyd. Em termos de música, também é excepcional, mas principalmente no visual, ele é espetacular, tá?
Então, se você ainda não viu, assistiu o Delicate Sound of the Thunder, assista, muito bom. E para fechar essa fase, como eu estava dizendo antes, levou um pouco mais de quase 10 anos, depois de 87, para o Pink Floyd lançar o último disco da carreira da banda, com o nome Pink Floyd, que é o Division Bell, que é um álbum excepcional, perfeito. E mesmo aqueles críticos, fãs do Roger Waters, que quiseram dizer que aquele disco anterior, Momentary Lapse of Reason, era disco solo do David Gilmour, tiveram que aqui dar uma engolida, porque aqui você percebe que existe um equilíbrio nas composições, um equilíbrio maior das composições com o Richard Wright e com o Nick Mason. A participação de composição ficou mais equilibrada. Então, talvez esse seja o disco que retoma, né, em termos de composição, o The Dark Side of the Moon. Mas, veja bem, a musicalidade é um pouco diferenciada, não se assemelha muito ao Momentary Lapse of Reason, que é um disco mais energético, mais pulsante. Esse aqui já é um disco mais romântico, já até em alguns momentos até um pouquinho melancólico, mas não pessimista. Não pessimista como The Wall ou como Final Cut, não. Ele tem um astral bom, um equilíbrio muito bom, arranjos maravilhosos, melodias inesquecíveis. E aí eu vou cair naquela questão que eu já falei várias vezes, o julgamento da história. Esse álbum continua sendo executado nas apresentações ao vivo, inclusive nos shows do David Gilmour, né? Que hoje em dia é o que resta para quem gosta de Pink Floyd, é ouvir o David Gilmour. Novidade é ouvir o David Gilmour. Então esse álbum é maravilhoso e esse aqui também. Tá? E, logicamente, também para fechar o papo aqui, para a gente dar um encerramento nessa história, tem o ao vivo, a turnê do Pulse. O Pulse, que é a turnê de lançamento do Division Bell. Division Bell foi lançado nessa turnê, que também tem um show muito bacana, muito bonito, muito bom mesmo. Só não tem um visual tão bonito quanto o Delicate Sound of Thunder, mas é um espetáculo. Pulse é um espetáculo, muito bom. Bom, chegamos ao final dessa fase aqui do Pink Floyd e eu concluo que o Roger Waters saiu depois de compor 2 discos solo, dentro do Pink Floyd, mas os discos eram solo, que eu não gosto, e o David Gilmour assume e grava 2 discos com a banda e eu gosto muitíssimo dos discos, principalmente por causa da linha melódica. Se você vai questionar letras, aí vai entrar num lado muito pessoal, muito de ideologia, de gosto, de abordagem, tal. Isso daí, para mim, não tem o mesmo peso. O que importa para mim na música e no rock erudito é melodia. E aí o David Gilmour se torna a alma do Pink Floyd. Tá bom, gente? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas era necessário porque eu quis fechar essa segunda parte aqui. Mas eu vou gravar um terceiro vídeo aqui para falar do pós-Pink Floyd. O que vem no pós-Pink Floyd? Tá bom? Até a próxima.